E aí, tudo bem? A Igreja Mormon tenta passar a imagem da morte de Joseph Smith como descrita por ele mesmo, quando fala o seguinte: vou como um cordeiro ao matadouro, mas estou calmo como uma manhã de verão, para com Deus e os homens. Tenho a consciência limpa. Se me matarem, morrerei inocente, e meu sangue do solo clamará por vingança. E ainda será dito de mim: foi assassinado a sangue frio. Então a Igreja Mormon tenta passar a imagem de Joseph Smith como semelhante à morte de Cristo. Pai, em tuas mãos eu coloco meu espírito. Agora está consumado. Será que realmente isso é verdade? Nananina não. É muito bonitinho realmente você falar isso e você tentar passar isso para as pessoas, e você vê realmente a maioria dos mormons tem uma verdadeira veneração por Joseph Smith, e você vê cada absurdo que eles falam, tipo essa aqui. O que foi que Joseph Smith te fez de mal? Acho que nada. Ele morreu por você, morreu por todos nós, assim como Cristo. A gente vê realmente a veneração que muitos mormons têm por Joseph Smith, que comparam Joseph Smith com Cristo. Sabe de nada, inocente. Será que Joseph Smith entregou-se para morrer pelo seu testemunho, para selar seu testemunho com seu sangue? Nananina não. Se a gente ler e estudar a história da morte de Joseph Smith, a gente vai encontrar alguns problemas para acreditar nessa história que Joseph Smith se entregou para morrer. E nesse vídeo eu vou comentar a respeito de algum desses problemas. O primeiro problema é que, se morresse, ele clamaria por vingança. Ele coloca da seguinte forma: meu sangue do solo clamará por vingança. Olha a diferença do que Cristo fala. Pai, perdoai-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. Quer dizer, enquanto Cristo clama por perdão, Joseph Smith clama por vingança. Então realmente é um grande problema você imaginar uma pessoa que está entregando a sua vida por um testemunho clamar por vingança. E agora? O segundo problema é que Joseph Smith não era inocente. Apesar de Joseph Smith estar se fazendo de vítima, ele estava sendo preso não por causa do seu testemunho, não por causa de falar de Cristo, mas ele estava sendo preso por crimes comuns. Então a gente vai ver o governador do estado falando o seguinte: um grande crime foi cometido aqui, ao ser destruída a prensa do expositor e declarada lei marcial na cidade. Então Joseph Smith, como eu falei no vídeo anterior, ele foi preso por cometer crimes e não por falar de Cristo. Então a gente vai ver uma grande diferença quando Cristo foi julgado. Olha só o que o governador fala de Cristo. Eu o examinei na vossa presença, e nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Aí vemos uma grande diferença. Enquanto Cristo era considerado uma pessoa inocente, sem culpa perante o Estado, Joseph Smith era considerado uma pessoa culpada de crimes perante o Estado. Então Joseph Smith não estava sendo preso por causa de Cristo, nem por causa do seu testemunho. Ele foi preso por crimes comuns contra o Estado. E agora? Terceiro problema: Joseph Smith ele não se entregou voluntariamente para ser preso. Não da maneira que a igreja tenta mostrar. A primeira vez, como a gente viu no vídeo anterior, ele foi preso, depois solto, declarou lei marcial na cidade e depois o governador mandou prendê-lo de novo e veio para prender Joseph Smith. Quando Joseph Smith ficou sabendo que ele ia ser preso novamente, é o que aconteceu, ele teve uma revelação. Então Joseph Smith teve essa nova revelação que ele deveria fugir para salvar a sua vida. À noite ele atravessou o rio, se escondeu
para no outro dia fugir. Aí o que aconteceu? Um grupo de membros foi até Joseph Smith e seu irmão falando que em Nauvoo estava todo mundo chamando ele de covarde, que ele estava deixando as pessoas para sofrer as consequências que ele tinha provocado. Joseph Smith, como já estava sofrendo muita pressão, muitas pessoas querendo depor ele como um profeta decaído, ele resolveu voltar para Nauvoo. Então ele retornou para Nauvoo sob pressão e não voluntariamente, como a igreja tenta colocar e como ele tenta dizer que ele estava se entregando voluntariamente. Não, ele estava se entregando por pressão. E agora? O quarto problema é revelação vezes desobediência. Então, se ele realmente recebeu essa revelação, ele foi desobediente à revelação de Deus. Ele foi desobediente à vontade de Deus. E agora? Brigham Young, ele senta a marreta várias vezes de Joseph Smith. Por exemplo, eu vou citar aqui uma delas. Se Joseph Smith, o profeta, tivesse seguido o espírito de revelação, ele nunca teria ido para Carthage. Então Brigham Young considera que ele realmente teve a revelação e foi desobediente à revelação de Deus. Então não existe mais de duas alternativas. Ou ele não recebeu a revelação, ou ele foi desobediente. E agora? O sexto problema é o cordeiro indo ao matadouro preparado para enfrentar. Joseph Smith, quando estava na cadeia, ele estava pronto para enfrentar e não entregar-se à morte. Preparado com armas de fogo. Ele conseguiu colocar para dentro da cadeia 2 armas de fogo e estava preparado para enfrentar os seus agressores. E a gente vai ver ele falando o seguinte: o profeta então, com uma voz de profeta, gritou: venham, assassino, pois estamos prontos para enfrentá-los. Então você vê aí as declarações contraditórias de Joseph Smith quando ele fala, primeiro, vou com um cordeiro ao matadouro. Enquanto isso ele estava pronto para enfrentar os seus agressores com 2 pistolas. E agora? O sétimo problema é como você vai considerar uma pessoa que entregou sua vida para selar o seu testemunho, que repela a agressão com agressão. Então você vê quando a turba realmente entrou para matar Joseph Smith, ele simplesmente estava pronto e partiu para a agressão também. Então a gente vai ver o seguinte: o profeta e outros correram para a porta, a fim de combater os atacantes que subiram as escadas e enfiaram suas armas pela fresta da porta entreaberta. Joseph Smith então encaminhou até a porta, postou-se junto ao batente, descarregou o seu revólver no corredor apinhado. Apenas 3 dos 6 cartuchos detonaram, ferindo 3 atacantes. Quem foram essas pessoas que se feriram? A gente tem o nome de 3 pessoas. Inclusive uma delas, que foi ferida no braço, morreu por complicação. Então, além dessas 3 pessoas, mais 2 foram feridas no corredor, vindo uma também a morrer. Então, como imaginar cordeiro indo para o matadouro, uma pessoa que foi um mártir porque entregou a sua vida para selar o seu testemunho, atirando nas pessoas e matando pessoas para não morrer? E agora? Não estou dizendo que ele não tinha o direito de se defender. Não é isso que eu estou aqui afirmando. Eu estou afirmando que a atitude dele é totalmente contraditória com a visão que a igreja tenta colocar e a visão que os mormons tentam colocar para a gente. Você vê aquela declaração que eu coloquei, que Joseph Smith morreu por mim, morreu por nós. Ele não morreu por ninguém. O 8º problema: tentativa de fugir. O irmão dele sofreu um tiro fatal. Quando ele viu que a coisa estava feia, ele correu para a janela para tentar fugir. Então, em momento nenhum, ele se entregou como um cordeiro para morrer pelo Evangelho de Cristo. A intenção dele era fugir, era sair daquela situação. Está errado? Não está errado. Não estou falando que ele não tinha o direito de tentar fugir. Estou falando que é uma atitude completamente
contrária à visão que a igreja tenta colocar. E agora? O nono problema: pedir ajuda à maçonaria. Por incrível e absurdo que pareça, quando ele chegou na janela e realmente viu que o negócio estava feio, não sei se ele viu maçons lá fora ou ele imaginou que teria maçons tentando matá-lo, e ele tentou fazer um pedido de ajuda à maçonaria. A gente vai ver em Doutrina e Convênios, as últimas palavras de Joseph Smith foram o seguinte: ó Senhor meu Deus. A Igreja Mórmon tenta colocar que Joseph Smith, nos últimos momentos de sua vida, tentou fazer uma oração, uma súplica a Deus, coisa que não é verdade. Nos últimos momentos da sua vida, ele simplesmente tentou fazer um pedido de ajuda à maçonaria. Ele levantou seus braços e começou o pedido de ajuda, só que não deu tempo, ele foi atingido e morreu. A gente vê a declaração falando o seguinte: Joseph Smith estava em pé, em frente à janela aberta, e seu grito de Marte foram essas palavras: ó Senhor meu Deus. Este não foi o começo de uma oração, porque Joseph Smith não orava dessa maneira. Este corajoso jovem, que sabia que a morte estava perto, começou a repetir o sinal de socorro dos maçons, esperando assim ganhar a proteção que seus membros se comprometeram a dar a um irmão em apuros. Então a gente vê que ele estava tentando pedir ajuda aos maçons. A gente vê também uma declaração falando o seguinte: Joseph e Ungar Smith foram mestres maçons e eles foram condenados à morte por maçons ou por meio da instigação deles. E ele, Joseph Smith, fez o sinal de socorro, mas foi morto por maçons durante esse ato. Joseph se entregou para morrer pelo Evangelho? Nananina, não. Claramente que não. A igreja tenta colocar isso como uma verdade absoluta para a gente ver pessoas alienadas, como eu coloquei aqui no início, que praticamente veneram Joseph Smith como um grande mártir, como um profeta vidente, uma pessoa que vai nos julgar no futuro, que sem o consentimento de Joseph Smith nós não poderemos entrar no reino de Deus. Olha que absurdo. Acorda, povo brasileiro, acorda, povo. Basta a gente ver a história da igreja para a gente concluir que ele não merecia ter morrido daquele jeito, porque eu não acredito em justiça com as próprias mãos. Eu acho que todos merecem ser julgados e merecem cumprir uma pena justa pelo que faz, mas ele também não foi um mártir, ele também não entregou a sua vida por evangelho de Cristo nenhum. Na realidade, Joseph Smith não era nada mais do que Picareta. isso. Aí basta você ler, basta você estudar a história que você vai entender isso. Então é isso aí, valeu!